é a vida na Terra e a vida eterna. Mas, curioso que Fátima acabou de falar de peixinho, e me lembro de um fato que ele contou, que tem tudo a ver com o tema, então eu vou contar a história dele. Ele é médico, e ele uma vez chegou no ambulatório, tinha um paciente muito agitado, muito agitado, e ninguém queria atender aquele paciente naquela maca. O paciente agitado falava demais. Aí as enfermeiras e as auxiliares, né, quando ele chegou, que bom, doutor, que bom que o senhor chegou, acolha ali aquele paciente, porque ele não tem jeito, ninguém quer ir lá. Aí ele foi lá e começou a conversar com o paciente, percebeu que ele estava mediunizado, que se tratava, na verdade, de uma incorporação naquele momento, e começou a doutrinar. E ele percebeu a diferença da vida na Terra e a vida no céu. E começou a conversar. Ele percebeu que não era o paciente e perguntou: qual o seu nome? Aí ele falou outro nome. Como eu posso te ajudar? Aí o espírito começou a se comunicar e explicar os motivos pelo qual ele estava ali no hospital, pelo qual ele estava querendo se comunicar. E Peixinho resolveu a situação com doutrinação, porque ele tinha esse conhecimento. E aí as enfermeiras voltaram-se para ele: mas doutor, o senhor falou o quê? Fez o quê? Deu qual a medicação para a gente anotar aqui? Não teve medicação. A medicação é da amorosidade, do conhecimento associado à amorosidade. E a gente só consegue atingir e alcançar alguns corações mais necessitados quando a gente realmente tem alguns conhecimentos importantes, como esse de agora. Saber que nós não somos apenas o que estamos vivenciando aqui, experimentando na Terra nesse momento. Então, o tema de hoje faz parte do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bar Schutel. Ele é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, um farmacêutico, que grande divulgador do espiritismo, escreveu esse e outros livros, e esse em especial trata de parábolas e ensinos de Jesus dentro de um aspecto específico. E vamos voltar. Hoje é aniversário. Hoje é aniversário, 18 de abril. Nós já sabemos que temos aqui algumas pessoas visitando a casa pela primeira vez, mas seria possível saber, tem pessoas que estão participando de uma doutrinária, de uma casa espírita pela primeira vez, que estão tendo o primeiro contato com o espiritismo hoje? Não. Então, hoje é aniversário do espiritismo, aniversário da divulgação do Livro dos Espíritos há 166 anos atrás. Kardec compilou primeiro o Livro dos Espíritos e depois os outros, né? Essa data é uma data em que o Congresso Nacional já sancionou, então aqui no Brasil é 18 de abril, a data nossa, né? E o que é o Espiritismo? E quais são as obras que fazem parte? Então, o Espiritismo tem 5 obras basilares, que são as obras básicas, das quais a gente bebe na fonte. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, por todo o conhecimento espírita perpassa isso daqui. Se a gente quiser, todas as outras filosofias que estão dispostas na nossa literatura espírita, elas estão associadas aqui. E talvez não tenha nada que já não foi dito aqui. Então, são explicações de tudo que já está dito nestes 5 livros, que chama Pentateuco. Segundo Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Espíritos com E maiúsculo, porque é o que nós somos diante do Pai, né? E bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, apesar de sabermos que o Espiritismo é um tripé, ciência, filosofia e religião, Kardec destaca o aspecto científico do Espiritismo. E isso é muito relevante, porque, no fim das contas, quando a gente vai perceber ao longo dos tempos do que a gente pensa que vai acontecer no futuro, todas as religiões serão espíritas. Isso vai acontecer. Porque hoje já é o que acontece no plano espiritual. Quando a gente chega para encontrar a assistência espiritual, a gente vê a assistência espiritual acontecendo em todas as religiões. Porque em todas as religiões tem espíritos, porque nós somos espíritos em todas as religiões.
Então, a gente às vezes chega numa igreja e vê, recepcionando a todos que chegam, entidades elevadíssimas, que fazem parte de onde? Daqui das casas espíritas? Não. Eles fazem parte de lá, das igrejas católicas. Aí a gente chega nos centros de evangélicos e vê que realmente às vezes acontecem curas, inclusive. E quem é que faz as curas? Espíritos que fazem parte daquela religião protestante, daquela religião evangélica. E eles são espíritas? Eles são espíritas. Mas eles são espíritas dentro da religião deles. Compreende? Existe uma diferença grande, porque o espiritismo é, para nós, uma religião. Mas, antes de tudo, o espiritismo é uma ciência de compreensão da natureza, de compreensão do mundo e das leis de Deus. O espiritismo ele é aplicado em todas as religiões, todas. Então, dito tudo isso, e eu estou voltando, a Caibar Schubtel, ele coloca como basilar para esse conhecimento da vida na Terra e no céu, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. E de fato é isso, né? A gente precisa se preocupar em buscar a espiritualização com o aspecto da justiça, porque se não houver o aspecto da justiça, a gente recorre ao egoísmo, e se a gente mergulhar no egoísmo, a gente está de face com o pior mal da humanidade, né? Que é o egoísmo. Perguntaram uma vez a Joana de Ângeles qual é o maior perigo que corria um ser humano encarnado sobre a Terra. Joana, para nós encarnados aqui, qual o pior perigo, aquele que a gente precisa evitar? Ela falou, sabe o quê? Muito curioso, ela disse que o maior perigo do encarnado na Terra é achar que é só isso. O maior perigo que nós corremos é o do materialismo. É da gente não reconhecer, lembrar o tempo inteiro que nós somos imortais. Que a nossa vida, ela é neste momento um mergulho em um momento de experiência encarnada. Mas que a nossa vida, ela começou lá atrás, quando Deus nos criou, quando não faço a mínima ideia. Mas a sua vida não começou no dia que você nasceu, agora. Esta reencarnação começou agora. A sua vida é uma só uma. Nossa vida é uma só. Nosso espírito é um só. Nós somos o espírito. Mas temos diversas reencarnações, né? Então, a gente está aqui na viagem e querer morar no lugar da viagem, né? Querer ficar aqui para sempre, é o principal perigo que a gente corre. E quando a gente fica meio que perpassando muitas dúvidas em nossa mente, óbvio que conhecer todas as coisas e Deus em sua profundidade, a vida espiritual em sua profundidade é muita informação. Uma vez, isso aconteceu também para Santo Agostinho, e eu queria contar para vocês o que aconteceu com ele. Ele morava nas praias ali, na parte do litoral africano, e ele estava estudando muito, tentando entender todas as leis divinas, né? E ele parou, porque já não aguentava mais avançar no conhecimento dele. Imagina, Santo Agostinho. Foi para a praia. Quando chegou na praia, ele viu uma criança, um pequenininho, que fez um buraco na areia e ia no mar, carregava água com a mão e jogava no buraquinho. Ia no mar, carregava água na mão e jogava lá no buraquinho da areia. Ele ficou olhando e não entendeu o que ele estava tentando fazer exatamente e foi lá conversar com a criança, tentar explicar que aquilo não ia dar certo. Aí ele chegou para a criança e falou, qual o seu objetivo? O que você está fazendo? Aí ele falou, eu quero pegar tudo aquilo ali de água e colocar aqui dentro desse buraco. Aí ele falou, não vai conseguir, porque não tem condição de aquilo tudo abarcar esse buraquinho tão pequenininho. Aí a criança virou para ele e falou, e você acha que não é assim os conhecimentos divinos que vêm dos céus? Vocês também não têm condição de compreender tudo nesse momento. E a criança não desapareceu. Então é isso.
A gente precisa reconhecer, como já está dito no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que neste momento da nossa evolução, a gente não tem nem sentidos suficientes para reconhecer tudo da natureza divina. Alguns conhecimentos a gente não vai ter e a gente precisa se acostumar a saber dizer eu não sei, né? Não agora, mas saberemos. Buscai o reino de Deus e tudo será vos dado por acréscimo. Os elementos gerais do universo, é importante a gente, quando conversa um pouco sobre a vida fora da Terra, a vida do plano espiritual, é importante a gente destacar quais são os elementos gerais do universo. E a questão 27 do Livro dos Espíritos nos traz essa resposta, que os elementos gerais são 3. Trindade universal, como está lá escrita. Tudo que existe, tudo, absolutamente tudo que existe é ou Deus, ou Espírito, ou matéria. Fluido cósmico universal que deriva as matérias. Tudo que existe ou é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. Nós somos Espírito. Nós não somos matéria e nós não somos Deus. Deus é Deus. Então, tudo é o quê? É matéria. A cadeira é matéria, isso é matéria, tudo é matéria. Os planetas são matéria. Tudo que não é Espírito nem Deus é matéria. Ocorre que Deus resolveu juntar duas coisas aí bagunçou um pouco para a gente, porque ele juntou a matéria com o espírito e formou nós, seres humanos encarnados. Aí está a confusão. Aí a gente fica, mas e agora? Eu sou matéria ou eu sou espírito? Nesse momento, você é os dois. E essa é a necessidade de separar as coisas. É a gente viver aqui, tendo a certeza de que a gente não é daqui, mas que estamos aqui. A questão 132 também nos traz o objetivo da encarnação dos espíritos, que é chegar à perfeição. Porque é uma pergunta, inclusive filosófica para todos nós, né? Mas por que eu nasci? Eu nasci para quê? Eu estou aqui morando nessa casa, vivendo esta vida. Por quê? Eu não podia ficar em qualquer lugar? Por que eu estou aqui? Você nasceu para aprimorar. Você nasceu para reaprender a amar. Todos que estão aqui nesse planeta nasceram com o objetivo de reaprender a amar. Em planetas menos evoluídos, eles nascem para aprender a amar. Mas não é mais o nosso caso. O nosso caso é reaprender. E reaprender, porque a gente já sabe. Todos nós já sabemos. Então, Deus nos impõe a primeira encarnação. Ele nos impõe para que a gente progrida por meio dos processos de reencarnação que nós vamos passar. E é extremamente necessário. Eu também já me fiz essa pergunta. Poxa, mas a gente não poderia evoluir só no plano espiritual? Pode evoluir, mas não pode provar que evoluiu. Muita evolução acontece lá, e é necessário que aconteça, porque lá é a vida real. Mas, quando a gente mergulha na carne, como estamos aqui agora, sob o véu do esquecimento de quem foi o nosso inimigo, de quem foi o nosso amigo, do mal que os outros nos fizeram, e a gente consegue amar essa pessoa, mesmo assim, é um ganho sem tamanho para nós. Então, é necessário a reencarnação. E quando nós reencarnamos, trazemos o quê? Somente o nosso patrimônio. Patrimônio moral. O restante vai ser adquirido por disciplina. Ou seja, apesar da gente evoluir no plano espiritual, existem novos elementos do nosso patrimônio moral que a gente adquire aqui e leva para lá. Então, você pode ter nascido sem o patrimônio da paciência. E você pode desencarnar adquirindo essa característica, esse valor da paciência, assim como outras qualidades. Então, a gente precisa aproveitar o momento da nossa reencarnação para adquirir patrimônios. E aí eu te pergunto, qual o seu patrimônio, né? Nós estamos trabalhando realmente para evoluir e adquirir patrimônios nos dois planos da vida? Porque se a gente desencarnar hoje, tudo vai ficar.
Amanhã vou faltar no trabalho, eu não vou levar minha filha na escola, tudo vai ser diferente. Mas para o lugar que eu vou amanhã, eu tenho o que lá? Eu moro onde lá? Que casa me receberá? Que família vai me abraçar? Então, qual o seu patrimônio lá no plano espiritual? Qual é? Porque aqui a gente já sabe. A gente trabalha todos os dias para adquirir mais, para melhorar. Ótimo. Mas vai ficar aqui? Tudo vai ficar aqui? Qual é o nosso patrimônio lá? Quando você voltar, você vai encontrar o quê? Está trabalhando para adquirir mais patrimônio? Está trabalhando para chegar lá e ser rico de valores morais? E ter realmente elementos materiais lá também? Porque a gente sabe que no plano espiritual existe a vida do jeito que há aqui, com organizações familiares, organizações de sociedade, organizações comunitárias. Tudo que a gente fizer aqui é transferido para lá, em nosso benefício. E isso a gente não pode esquecer, senão perde tempo. Nos disse Kaiba Shubda, nesse livro, o que vê com os olhos da carne, vê misérias e morte. E o que vê pelos olhos dos espíritos, vê misérias e morte, mas também vê cores e perfumes. Isso é você viver na Terra, sabendo que não é da Terra. É você ver tudo que a gente enxerga de imperfeições, tanto materiais quanto nos outros, mas reconhecer também a divindade que há em tudo. E olhar para tudo com um olhar de amorosidade, porque o filtro da amorosidade melhora muito todos os aspectos das pessoas, das coisas, dos lugares, das cores, de tudo, de tudo. Então, a gente precisa viver aqui trocando as lentes o tempo inteiro, né? E quando a gente põe um óculos, a gente enxerga melhor. Então, ponham a lente da amorosidade, ponham o filtro da amorosidade, que a gente vai enxergar tudo diferente, tudo diferente. E isso é viver aqui, observando-se como um espírito imortal. Há um exemplo de fé em Pojuca. Muitas pessoas conhecem aqui Renilda. Eu vou contar essa história porque é muito linda. E isso é quando a pessoa tem certeza de que ela é um ser imortal, filho de Deus. Tem uma irmã nossa chamada Renilda, ela tem um centro espírita em Pojuca, e mais do que um centro espírita, tem uma associação muito grande, né, que envolve cuidados com a comunidade, com crianças. E eles são, muitas vezes, perseguidos pela espiritualidade inferior que influencia, mas também por pessoas. E já aconteceu uns 3 incêndios lá, no asilo, né, e na creche das crianças também. Já aconteceram alguns incêndios. E uma vez aconteceu um incêndio de madrugada que foi na parte elétrica e não tinha. A cidade de Pojuca e o bairro onde eles ficam, o bairro de Cajazeiras, é muito, muito escondido. Assim, e é muito difícil até de chegar ajuda, né? E começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo na parte elétrica e o fogo foi entrando na casa. E não tinha água, não tinha elementos para apagar o fogo e não tinha como chamar bombeiro e não tinha ajuda, não tinha nada para fazer. A população parada, olhando e jogando, tentando jogar água em pouco espaço. Ela se ajoelhou no chão, isso foi diante da cidade. Ela se ajoelhou no chão, levantou as mãos e começou a rezar com o poder da fé, porque ela é uma filha de Deus e se reconhece como um ser imortal. E começou a pedir: Senhor, pare o fogo agora, porque esta obra é a sua casa. Esta obra é uma obra de caridade e nós estamos aqui para te servir. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor pare o fogo agora. Vocês acreditam que o fogo parou? Parou. O fogo parou. Isso é o que é milagre? A gente pode dar vários nomes. Para mim, isso é fé. Reconhecimento de que você é um ser imortal que está temporariamente vestido na carne, mas que o seu Pai é poderoso. Poderoso. E a pessoa que tem este conhecimento dentro do coração e da mente age no mundo de outra forma. E pode fazer até o que ela fez. E ela dá palestra aqui, né? Várias vezes ela está aqui. É maravilhosa, é uma mãe. Jesus é o maior psicólogo. Ele nos deu um presente. Ele deu, Ave Maria, foram vários presentes. Mas tem um, além do conhecimento da imortalidade.
que para mim é sensacional. Ele mudou a nossa percepção de Deus. De Deus. Ele nos deu um Pai. Quem nos deu um Pai foi Jesus. Ele chegou aqui e viu que todos tratavam Deus como um Senhor, que dava ordens, castigava, que era, inclusive, de cunho violento, né? Agressivo, muitas vezes. Esse era o Deus de antes. Aí Jesus chegou e falou assim, sabe quem é Deus? É Abba, é papai, é pai, é amorosidade. Isso fez uma modificação na psicologia humana fortíssima, fortíssima. E, para mim, esse foi o maior presente dele. Foi nos dar essa conversão psicológica de que agora a gente tem um pai. E ele é maravilhoso. Uma vez, em Brasília, uma história sobre Jesus em casa, né? Uma vez em Brasília, um trabalhador do centro espírita, ele estava muito, muito, muito agitado, a sogra morando na casa dele, com a mãe, as crianças, a filha, uma agonia. Ele chegou para se consultar e fazer um aconselhamento fraterno no centro que ele frequenta. E aí, ele confia muito na espiritualidade que estava fazendo o atendimento dele, né? E a espiritualidade falou assim, olha, você sabia que Jesus está morando na sua casa? A espiritualidade falou para ele. Aí ele falou, meu Deus, é mesmo? Ele, sim, Jesus está escondido lá na sua casa. Aí ele, tá bom, eu vou voltar para casa e vou me lembrar disso, que Jesus está aqui. Tá certo. Aí passou um tempo, ele foi para casa, as coisas foram melhorando e ele foi se esforçando para procurar Jesus nele, nos outros, em tudo, nas coisas. E aí ele voltou para essa espiritualidade e falou, eu não achei Jesus. Aí ele falou, a espiritualidade respondeu a ele, Jesus está em você. Em você. Porque é você, a pessoa da casa que está estudando, que está trabalhando, que está servindo, que está se propondo a modificar. É você. Então, a responsabilidade é sua. É você que carrega Jesus na frente. Então, a gente também, enquanto espíritas e estudiosos que nós somos e que nós buscamos ser, precisamos ter esse reconhecimento de que Jesus está em nós e que a responsabilidade é nossa. A gente precisa se assumir como responsável pela harmonia dos ambientes que a gente frequenta. Porque se a gente for sempre transferir para o outro a responsabilidade do ser espírita, você é espírita, que bom que você é espírita, porque você vai poder fazer várias coisas que eu não posso. Não é bem assim. A gente precisa se assumir como um ser poderoso diante do instrumento da amorosidade, que tem um poder de transformar ambientes e pessoas e situações também, como melhorou a dele. Nos diz Caibar, a lei vê passar o tempo, as gerações, a terra e o céu, mas a lei permanece inflexível, aperfeiçoando as gerações, a terra e o céu, na sua ação lenta, decisiva e depuradora. É a lei de Deus, que tem essa ação lenta, decisiva e depuradora. E a gente se pergunta, onde está essa lei? Onde está essa lei natural que rege tudo? Se a gente for observar a ciência, a própria ciência, ela reconhece que existe uma lei natural. A natureza toda, ela se rege por aspectos de uma única lei. E a gente compreende que a mesma lei que aproxima átomos é a mesma lei que aproxima pessoas. Não existem leis diferentes. A lei natural é uma só, que rege tudo, que rege os seres da natureza, que rege a fauna, a flora, as organizações dos animais e que rege as organizações dos homens. É uma lei só. E é a lei de Deus. E não poderia ser diferente. A questão 614 do Livro dos Espíritos também nos diz que essa lei para os homens é a única estrada verdadeira para a felicidade. É muito curioso essa frase.
É muito curioso dizer que ela é a única estrada verdadeira para a felicidade. Primeiro, já nos diz o caminho da felicidade. O homem quer ser feliz neste mundo praticando o caminho da lei divina, das leis de amorosidade. Tudo que sair do caminho da amorosidade vai ser infeliz. Então, o caminho da felicidade é seguir a lei divina da amorosidade. Mas olha como as palavras e os espíritos, eles têm uma exatidão quando usa os termos, né? Então, para ele ter colocado aqui a palavra única verdadeira, é porque existem outras que são falsas, né? Ou seja, a estrada para a felicidade não é só pela lei de Deus, da amorosidade, não. Existem outras estradas que levam para a felicidade, tem, mas só que não são verdadeiras. Não são verdadeiras, mas te levam à felicidade também. Uma felicidade falsa. Uma sensação de felicidade que passa. Aí a gente vai para um lugar que se acha muito legal, uma alegria imensa com pessoas que a gente até não conhece. E depois aquela alegria, quando você chega em casa, vai embora e a pessoa vai se sentindo cada vez mais num vazio tão grande que nada te preenche. Nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nenhum lugar, nenhum aspecto de festa, nenhum show. Nada te preenche. E para onde foi aquela felicidade, aquela alegria? Levou a alegria? Levou. Mas não era a verdadeira. A alegria que não passa, a felicidade que não passa, é a que vem de Deus. E é a que a gente recebe quando está nas leis do bem. Portanto, é a única, né? E os que vivem na terra, continua Caibar, os que vivem na terra pela terra são daqui, né? E os que vivem na terra sem serem da terra são do céu. Recentemente eu estava lendo sobre o Evangelho no Lar. E chega um momento que li uma mensagem de Os Mensageiros. E André Luiz, ele estava na rua conversando com, acho que Manuel Filomeno, né? Acho que sim. E aí ele viu que ia cair uma tempestade muito grande, e na rua começou a se movimentar entidades de aspecto muito infeliz, que estavam procurando onde se protegerem do temporal muito grande que ia cair. E aí uma das pessoas ficou curiosa, falou assim, nossa, eles estão procurando para onde se proteger da chuva? Mas são espíritos, espírito não tem nada, não se molha? Aí ele, não, se molha sim. E eles, quando caem esses aguaceiros que limpam e varrem as ruas e as cidades, eles também procuram, igual como os seres humanos encarnados, onde entrar e para onde se abrigar. Porque eles estão tão envolvidos na vida material que até a chuva chove e molha eles. Tudo. Então quer dizer que, apesar do espírito ele ser penetrável, ele penetrar qualquer obstáculo, seja água, fogo, porta, não importa, ele pode entrar? Pode. São todos? Não são todos. Tem espírito que só entra se você abrir a porta? Tem espírito que só entra se abrir a porta. Tem espírito que só sobe para o andar 15º se ele entrar no elevador? Sim. Porque ele está tão materializado que ele ainda não se percebeu como espírito. Ele ainda não reconheceu nem as características das potencialidades do que ele é. E é isso que a gente precisa evitar. A gente precisa evitar desencarnar sem saber que a gente é um espírito imortal. Vamos continuar. E a Emmanuel nos coloca que trabalho-ação, o que é a diferença, né, do trabalho-ação e do trabalho-serviço. E ele explica que o trabalho-ação é aquele trabalho que transforma o meio. Você trabalha no hospital e você melhora o ambiente do hospital quando você oferece seu serviço. Você trabalha numa escola e você melhora o ambiente escolar e muda a vida de tantas pessoas com o seu serviço e com o seu trabalho.
Mas quando você trabalha transformando pessoas, o nome disso é outra coisa, é trabalho ou serviço. E esse, muitas vezes, não é remunerado. Aliás, muitas vezes não, ele não deve nem ser remunerado, porque é um trabalho de caridade. Óbvio que isso também acontece de forma indireta. Muitas vezes, no nosso trabalho material, para o qual a gente é remunerado, a gente transforma indivíduos. Óbvio que isso acontece. Mas a caridade, aquele trabalho que transforma o outro e transforma nós mesmos, é o trabalho que a gente não pode esquecer e que muitas vezes a gente não encontra lugar no nosso dia. Eu não consigo trabalhar, servir em nenhuma casa espírita, em nenhum centro religioso, porque eu não tenho tempo. Será que não tem tempo mesmo? Será que a gente não consegue algum momento, algum horário nesse dia? Na semana, no mês? De 2 em 2 meses? De 3 em 3 meses? Porque o trabalho serviço, ele transforma não só outros indivíduos, mas ele transforma principalmente a quem serve, a quem trabalha. A mediunidade, dentro desse aspecto da vida da Terra e na vida espiritual, ela está no meio disso tudo, né? A espiritualidade é o veículo que nos propicia esse intercâmbio entre as duas esferas vibratórias. O que seria de nós sem mediunidade? Complicado. Então, a gente vê a importância e a responsabilidade que tem os médiums ostensivos que já têm a condição de trabalhar nos dois campos. É um trabalho de caridade, é um trabalho de amorosidade. É importantíssimo. A gente não faz ideia do quão importante é a gente trabalhar com a mediunidade. A gente oportunizar que os dois campos vivam melhor. Recentemente, numa sala de mediúnica, foi nos dito que no momento da incorporação foi feito alguns passes, né, no médium que estava recebendo aquele espírito, mas o espírito que estava ali encarnado, né, no médium, ele estava refazendo o perispírito dele. Sabe o que é você conseguir refazer o seu corpo pela caridade que uma outra pessoa está ali oferecendo 45 minutos do seu dia? E você transforma o seu corpo, porque para o espírito que ele tem é só o perispírito. Você está transformando e remodelando o perispírito de uma pessoa. 45 minutos do seu dia. E você transformou quase que para o infinito a vida daquele irmão que estava ali. A gente não faz ideia do quanto que a gente beneficia outras pessoas e se beneficia também. Porque a gente melhora que nem percebe. Essa é a verdade. Então, praticar a mediunidade é exercer a caridade, né? Então, diálogo fraterno, os passes, você não precisa ser apenas médium e trabalhar numa sala de mediúnica, você não precisa ser somente passista. Todos os aspectos da mediunidade, eles são importantes. Principalmente os diálogos fraternos, que não acontece só nas salas de aconselhamento, mas aqui nos corredores, sentado, quando a gente percebe um irmão que chega e não está bem, e a gente oferece palavras de consolo, de acolhimento, isso é diálogo fraterno. E nesse momento, se você pede a intervenção, se você pede para receber a influência dos espíritos que vão te orientar, isso é um trabalho mediúnico. Isso é um trabalho mediúnico. Imagina se isso acontece dentro da sua casa, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, dentro de casa. Se no momento, em uma conversa necessária e importante, você se prepara, para um pouquinho antes e diz assim: Jesus, vem aqui na minha casa agora. Por favor, eu preciso que você me inspire. Eu preciso que você me oriente, porque eu vou ter uma conversa muito importante. E eu quero falar o que é justo, correto. Vai mudar tudo. E sabe o que é isso? Mediunidade. Mediunidade que é intercâmbio entre os dois planos vibratórios. Uai? Eu não estou conseguindo? Pois é. Então, Joana, no livro Amanhecer de uma Nova Era, ela nos fala sobre esse objetivo da nossa vida, né? O objetivo psicológico do ser humano que precisa ser modificado, transferir a ideia do ter
para o ser. É isso que a gente precisa fazer. Transformar o objetivo psicológico existencial nosso. Então a gente precisa parar de querer acumular coisas, até porque a gente vai deixar tudo aqui, e passar a ser coisas que nós ainda não somos. Santo Agostinho nos orienta que a gente faça um inventário de nós. Quem é você? Pega papel, caneta, reserva um tempo, senta sozinho e pensa. O que é que eu já tenho de valor moral? O que é que eu já tenho? Eu já tenho isso, eu já tenho. O que é que eu não tenho? Eu não tenho isso, não tenho isso. Pronto, passa a adquirir um ano, reserva um ano da sua vida toda nessa encarnação, para cada ponto. Para cada ponto. Aí eu ainda sou rancorosa. Tá bom, durante um ano, durante 3 meses, durante o que você quiser, eu vou me dedicar apenas a não ser mais rancorosa, a não ficar ali pensando pensamentos repetitivos, obsessivos o tempo inteiro. Se dedica a um valor moral por vez, e você vai perceber o quanto você vai evoluir no final dessa encarnação. E não vai ser o suficiente, porque a gente vai vir várias e não vai, e não vai dar conta de tudo. E essa aparência, né, do real, a gente se envolve tanto na vida material que a gente acha que o que está passando aqui é a realidade. Então, o ter passa a ter muito sentido por isso, mas não é. Então, todo encarnado precisa de educação infantil. Educação infantil para a moralidade. E educação religiosa também precisa sim. Para quê? Para lembrar que é espírito. Porque a gente está tendo esse conhecimento aqui, mas somos adultos. Mas e as crianças? Quando têm problemas importantes? Eles precisam. Eles são espíritos, né? As crianças são espíritos, nossos filhos são espíritos, como diz o livro. Também precisa receber educação de moralização e reconhecimento da lembrança de que aquela criança é um espírito, de que ela é um ser imortal, de que ela tem características que lhe faz ser plena de tudo que Deus tem, todas as características que Deus tem, esta criança tem nela. Então, toda criança ela precisa se reconhecer como poderosa, se reconhecer como um espírito pleno de suas capacidades. A gente não pode deixar nossas crianças sem instrução do que elas podem ser e do que elas nasceram para ser no futuro. Porque quando a gente não abre esse leque cedo, torna-se um adulto materialista. Torna-se um adulto que nem sequer acredita em Deus muitas vezes. Torna-se um adulto que passa a enxergar a vida espiritual como inacessível. E quando a gente começa a trabalhar esse espírito que nasce desde a infância, através da educação infantil, de evangelização, tenha certeza que ele vai ter uma vida muito melhor, muito mais fácil. Não vai deixar de ter nenhum problema que ele já tinha, inclusive, reservado para ter. Mas passar por esses problemas com o conhecimento que hoje a gente tem vai ser muito melhor. Essa é a grande luz que o Espiritismo nos traz. É passar pelos problemas de uma forma diferente. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado e dado de acréscimo. Uma coisa curiosa que aconteceu foi com Bezerra de Menezes. Ele era médico, né? Em algum momento a família dele teve bastante dificuldade financeira e ele não teve como pagar o aluguel, enquanto ele estudava medicina, inclusive. E aí a pessoa que alugava a casa para ele, Dr. Bezerra, quando ele estava encarnado, né? Reencarnado aqui no Rio de Janeiro. Falou assim, olha, por que você não dá aulas de reforço? Por que você não dá aulas? Coloca uma placa aqui na frente e diz que você dá aulas. Ele, tudo bem, vou fazer isso para tentar, né? Aí ele foi e colocou uma placa dizendo que estava dando aulas de reforço. E apareceu, depois de uns dias, já desgostoso, porque não apareceu ninguém, apareceu uma pessoa, um menino, querendo aulas de matemática. Ele falou, meu Deus, eu não sei nada de matemática, mas eu não vou recusar. Aí ele falou, tudo bem, venha daqui a tantos dias, me dê o assunto todo, eu vou estudar, e daqui a tantos dias você volta que a gente vai começar a primeira aula. Ele, tá bom. A criança pagou adiantado, e ele pagou o aluguel. E ele estudou muito. 2 dias depois, a pessoa não chegou.
E tempos depois, a pessoa não chegou. Ele esqueceu esse problema, ele esqueceu essa situação. Avançou-se os anos e já dentro do espiritismo, ele já médico, aí a espiritualidade que conduzia os trabalhos dele de mentoria, falou: Bezerra, agora a gente vai trabalhar não com medicina mais alopática, a gente vai trabalhar com homeopatia. Aí ele falou: não posso, eu tenho 7 filhos para criar. Brasileiro não conhece isso aqui, eu vou passar fome. Aí ele falou, a espiritualidade falou assim: fique tranquilo, se for necessário, a gente te manda um outro aluno de matemática. Então, assim, os planos vibratórios, eles estão o tempo inteiro intercalados, e a gente não percebe, não valoriza, e não reconhece, que é o mais importante, né? É a gente não reconhecer que isso acontece em nossas vidas o tempo inteiro. Quantos encontros acontecem por isso? Por vínculos criados e teias criadas para que aconteça. E desencontros acontecem por isso também. Para terminar, eu trago aqui para vocês o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é assim, é um poema isso, né? É uma coisa assim de outro mundo. Eu leio e fico encantada. E é do Espírito de verdade, e tudo que ele escreveu é fabuloso, né? E ele diz claramente o que é essa dualidade da vida na Terra e a vida espiritual. E ele diz assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um grande exército, ele se movimenta desde que recebeu de Deus as ordens. E ele se espalha por toda a terra como se fossem estrelas cadentes e vem aqui iluminar caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, a espiritualidade superior, universal, porque para Deus não há limites. Então não é você da terra e trabalha na terra. Não, você é cidadão universal. Você trabalha em todos os planetas. Então, quando Jesus chamou ajuda para recompor este planeta, vieram muitos espíritos que aqui chegaram, desde que receberam as ordens de Deus, do Senhor. E vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas vão se restabelecer no seu verdadeiro sentido. Qual é o sentido? É o sentido do plano espiritual, porque é a nossa vida real, é o plano espiritual. Ou seja, haverá um momento em que chegará que todos terão esse conhecimento. Abrir os olhos do cego, como eles falam. Ou seja, é isso aqui que a gente está fazendo, é conversar, disseminar a informação o tempo inteiro, né? Então, ele continua. Para quê? Para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, que a gente reconheça que vai acontecer a justiça para nós. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e cânticos dos anjos que eles associam. E aqui ele faz um convite: nós vos convidamos a vós, homens. Ou seja, eles, espíritos superiores, estão convidando a gente para participar desse concerto divino. Eles estão convidando a gente para quê? Para trabalhar, para servir, para transformar o planeta Terra em um planeta de regeneração. Então, ele diz, novamente, como ele já tinha dito antes: tomai a lira, pegue os seus charrados, as suas charruas, pegue o que tem de instrumento para trabalhar e trabalhe. Está na hora de todo mundo fazer a sua parte, porque é a última hora. E como diz um espírito muito amigo meu, ele diz o seguinte: minha filha, é a última hora, vocês são trabalhadores da última. Sabe que depois da última o que é que tem? Nada. É nada. Depois da última hora não tem nada. E se nós somos os trabalhadores da última hora, é urgente que a gente trabalhe, porque não vai ter outra hora. É só essa. Tomai da lira, façam uníssonas as suas vozes como um hino sagrado e que se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. E ele continua: homens, irmãos que amamos, aqui estamos junto a vós. Amai-vos também. Eles pedem para que a gente se ame, né? Porque eles já nos amam. Uns aos outros e digam do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderes entrar no reino do céu.
Aqui só um finalzinho importante. Digam fazendo a vontade do Pai. E aí a gente percebe mais uma vez que fazer a vontade do Pai quando não é só dizer Senhor, Senhor, não é só orar e fazer prece. Fazer a vontade do Pai é servir. É servir. É o trabalho, é servindo, é sendo útil. Sendo útil. E que Jesus nos inspire todos os dias, em todas as nossas jornadas, dia a dia. Que a gente consiga ter Ele como modelo para sempre. Obrigada. E aí a gente vê tanto conhecimento de geral, né? Porque a gente esquece que nós somos espíritos vivendo só uma encarnação, essa vida, né? E muitos de nós achamos que aqui a vida é essa. A vida não é essa. A vida é a vida do plano espiritual. É essa vida eterna. É para ela que nós precisamos trabalhar, servir, amar, né? Para modificar o que nós viemos aqui modificar a nós mesmos. Um pouco que a gente mude, a oportunidade que a gente tem nessa cada encarnação dessa, gente, é valiosa. A fila está interminável lá em cima, está difícil reencarnar. Então a gente tem que aproveitar os últimos segundos aqui da nossa encarnação para a gente sair daqui melhor do que chegamos, né? Para isso que nós precisamos amar, nos amar e servir. Vamos passar pelos nossos passes.